Estudo Bíblico segundo Crônicas 14. Os capítulos 14, 15 e 16 de segundo Crônicas, acrescentando detalhes a 1 Reis 15, versos 9 a 24, descrevem 4 acontecimentos notáveis ao longo do reinado de Asa, 910 a 869 a.C. 1. A primeira reforma durante seus 10 anos de paz, versos 1 a 8. 2. A vitória sobre Zerá, o etíope, em 896 a.C., versos 9 a 15. 3. A segunda reforma, que veio como resultado, capítulo 15. E 4. A reação hostil de Baasa, de Israel, em 895 a.C., que provocou uma série de divergências religiosas da parte de Asa, capítulo 16. Asa foi, contudo, o monarca mais justo que surgiu em Judá depois da divisão do reino de Salomão. 1 Reis 15, verso 11. Verso 1. Descansou. A morte dos fiéis é apenas um breve sono. A terra esteve em paz 10 anos, isso é, até a invasão de Zerá em 896 a.C. Veja 2 Crônicas 15, 19. Esta paz foi a recompensa divina para a primeira reforma de Asa, versos 5 a 7. Verso 2. Asa, filho de Abias e bisneto de Salomão, realizara uma obra de saneamento moral e espiritual, versos 2 a 5. Edificara cidades fortificadas e formara um exército bem armado, versos 6 a 8. Verso 3. Aboliu os cultos nos altos, em obediência a Deuteronômio 12, versos 2 e 3. Mas a idolatria morre com dificuldade no coração do povo. O decreto do rei não se completou totalmente, nem foi duradouro. Parece que o povo continuava a recorrer aos cultos idólatras, apesar da proibição real. 2 Crônicas 15, 17 e 1 Reis 15, 14. As colunas, em hebraico Masebot, eram as colunas de pedra dos cananeus, os quais acreditavam que continham os Baalins, deuses das fertilidades locais. O termo poste-ídolo em hebraico, Asherim, refere-se sem dúvida a Azera, deusa consorte de Baal, que criam residir em um poste de madeira ao lado da coluna de pedra. Ambos, quando esculpidos, transformavam-se em ídolos. Consultar 1 Reis 15, 12. Verso 7. Repouso. É a paz que há em servir a Deus. Provérbios 16, 7. Verso 8. 300.000 de Judá. Lanceiros com paveses, pesados escudos que cobriam todo o corpo. 280.000 de Benjamim, arqueiros com escudos mais leves. Essas cifras são tão grandes que deviam incluir toda a população capaz de pegar em armas. Verso 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Zerá foi um comandante do exército do faraó Osorcom I, 924 a 889 a.C. Seu nome significa aurora, celebrava um novo período de poder internacional egípcio. O faraó pretendia duplicar a invasão e a pilhagem de seu predecessor, Sisaque. Veja comentários sobre capítulo 12, verso 2. Os resultados, entretanto, contra o piedoso Asa foram exatamente opostos. Um exército de 1 milhão de homens. Essa é uma cifra redonda, mas indica um grande ajuntamento, ultrapassando de longe o exército de Asa. Verso 11. Além de ti, não há quem possa socorrer o fraco. A posição de Asa era desesperadora, mas para Deus aquilo que é humanamente impossível nada significa. Gênesis 18, 14. E Asa teve a fé para confiar em Deus e esperar esse impossível. Marcos 9, 23. Nota homilética. Clamou Asa. A oração foi a arma vitoriosa de Asa, na qual se nota 1. O reconhecimento do poder de Deus. 2.
a confiança em Deus mais do que no exército armado. 3. O inimigo fora derrotado porque a causa em disputa era de Deus e não dos homens. O efeito impressionante da vitória se evidencia no fato de os egípcios interromperem suas pretensões de subjugar Judá por um período de 3 séculos. Só quando Judá começava a procurar alianças políticas, em vez de depender somente de Deus, é que ia caminhando em demanda de sua própria destruição. Ezequiel 17, versos 11 a 15. Verso 13. Azá e o povo os perseguiram até Gerar, até o sul de Gaza, na sua fuga de volta para o Egito, sem restar nenhum sequer, literalmente, de modo que não puderam se recuperar. Israel não precisou mais se preocupar com o Egito por 170 anos até a 25ª dinastia, segundo Reis 17, verso 4. Verso 14. Todas as cidades ao redor de Gerar. Parece que os filisteus daquela região tinham colaborado na invasão egípcia. O terror do Senhor predito por Moisés foi demonstrado durante o assalto de Jericó pelos israelitas. Êxodo 15, 16. Verso 15. Levaram camelos, despojos naturais de uma região nas fronteiras do deserto.